A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do canal KTV, através da Vivo TV aqui em São Paulo, canal 631, Vivo TV espalhado pelo Brasil, canais 76, 554, Nossa TV, canal 53, tem a Oi TV também, canal 139, tem o YouTube, canal KTV Brasil, canal KTV Brasil, YouTube do canal K. E o Instagram, @canal KTV. Para você que está conectado, aproveita lá no YouTube, volta lá, se inscreva no meu canal. Canal do Fred Júnior, estou esperando você lá para acompanhar também o A Bola Não Para, que é aqui no canal K, entrevistas inéditas toda quinta-feira, 8h30 da noite, com reprises na programação. Hoje um assunto importante sobre o direito, sobre esses casos midiáticos e polêmicos, né, envolvendo jogadores de futebol. E também um técnico de futebol. São os casos, né, Daniel Alves, Robinho e até o técnico Cuca, que nos últimos meses, últimos dias, estiveram aí no cenário, mas não esportivo, policial, judicial, com problemas na justiça. Daniel Alves condenado, né, por agressão sexual na Espanha, a gente vai falar sobre isso. E a partir do momento que tem a condenação do Daniel Alves, né, de novo, voltamos a falar do caso Robinho, e lembramos do caso do técnico Cuca, que teve uma mudança lá na Suíça, uma definição, uma decisão que existia, e se descobre, por exemplo, que a vítima também se descobriu agora, já morreu, né? Ela já não é viva, né? Então, é um caso também emblemático aí, que esteve muito em destaque no noticiário, depois que o Cuca veio trabalhar no Corinthians, ficou um jogo só, e acabou saindo em virtude da repercussão do caso que aconteceu na final da década de 80, lá na Suíça, quando ele era atleta do Grêmio. Mas o nosso caso aqui, primeiramente, para falar com o doutor Acácio Miranda da Silva Filho, doutor em Direito Constitucional pelo IDP do Distrito Federal e também mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha. Claro, vai ser o Daniel Alves, que foi condenado já em 2024 na Espanha. Doutor Acácio, prazer recebê-lo aqui no A Bola Não Para. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Fred. É um prazerzaço estar com você, meu amigo. Infelizmente, para tratarmos de alguns temas delicados, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Ah, sim. E é importante nós, como jornalistas, né, pessoal veiculados à mídia, trazer esse lado do direito sem o achismo, sem o chute, sem um julgamento, sem se saber como funciona na Espanha, como funciona no Brasil, porque a gente viu muito isso, né, doutor? Acho que o senhor também tem convivido muito com isso. Essas reações na rede social, né, que tem o julgamento o usual, o normal, Sim. o válido, e tem o julgamento das mídias sociais, né? Sim. E é um julgamento, por vezes, até mais cruel, porque ele não leva em consideração nenhuma garantia, nenhuma norma técnica, ele vai atropelando tudo e todos com base, você bem ponderou, com base no achismo das pessoas, o que é ruim. Porque às vezes a pessoa acaba absolvida, lá no final das contas a gente descobre que não era exatamente aquilo que estava sendo colocado, mas a imagem daquela pessoa já foi diluída, já foi destroçada e não tem mais conserto. Com certeza. Mas antes disso, doutora Cássio, sempre gosto de saber, esporte e futebol o senhor acompanha, joga, já praticou? Gosto, joguei, nunca fui muito habilidoso, mas gosto muito até hoje. Frequento muito o estádio mais bonito e mais vitorioso da cidade de São Paulo, que é o Morumbi, né? Que beleza. Então, gosto bastante. É São Paulino, então? Sou São Paulino, então, São Paulino. Doutora Cássio, São Paulino. Exato. Tenho um carinho, encontrei aqui o Ivan, tenho um carinho pelo Santo André, porque moro em Santo André. Meu sogro é torcedor símbolo do Ramalhão, então eu tenho um carinho pelo Santo André, mas sou São Paulino. Pô, que legal. Doutora Cássio, vamos falar desses casos, então. Primeiro, o Daniel Alves, que jogou no São Paulo, inclusive, e mesmo preso, está recebendo a rescisão. R$400 mil por mês. Por mês. Uma bela poupança. Uma aí, bela né? poupança. Que coisa. E agora também, o fisco espanhol vai dar uma grana para ele agora, de 1.600.000 euros. Vai devolver quase R$7 milhões na conversão, porque foi um dinheiro que ele adiantou quando começou a ser processado para custear processo, para custear eventuais indenizações, e esse dinheiro vai ser devolvido agora. Doutor, claro, o senhor ouviu muita reação, assim, as manchetes após o julgamento. Daniel Alves condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, tal. A maior parte das manchetes, Sim. o 4 anos e 6 meses incomodou aí, as pessoas ficaram incomodadas com 4 anos e 6 meses. Ah, mas é muito pouco, essa lei é muito branda, punição branda demais. Mas é importante a gente poder explicar. Sim. E teve o dinheiro envolvido, né, e aí sobrou pro Neymar também, o pessoal, esse aí ele apoia a estupradora, apoia o cara que faz agressão sexual.
como que o senhor viu, primeiro, a questão técnica, o julgamento do Daniel Alves? O julgamento do Daniel Alves na Espanha, em Barcelona, pelo Tribunal da Catalunha. É importante a gente falar, quando a gente fala de direito espanhol, que o direito brasileiro leva em consideração, tem duas bases, o direito espanhol e o direito português, que por si só levam em consideração o direito alemão. Então a gente tem a mesma raiz, a gente tem a mesma estrutura do direito espanhol. Porém, apesar dessa mesma estrutura, o tipo penal, o crime que foi imputado ao Daniel Alves é diferente do estupro aqui no Brasil. Quando a gente olha para o Código Penal brasileiro, o artigo 213, ele tem uma pena que vai de 8 a 12 anos. E uma outra peculiaridade, aqui no Brasil, a ingestão de bebida alcoólica antes do cometimento do crime, a rigor, é uma causa agravante, é uma causa que aumenta a pena. Quando a gente olha para o caso específico do Daniel Alves e para o que aconteceu com ele na Espanha, existem algumas distinções, existem algumas diferenças. Primeiro, o crime não foi estupro. Foi um crime de agressão sexual, que é um tipo intermediário, é um tipo abaixo do estupro, que aqui no Brasil nós não temos nada parecido. Então, de cara, a gente já parte de uma pena menor. Em segundo lugar, a ingestão de bebida alcoólica lá diminui a pena. E foi comprovado que o Daniel Alves estava alcoolizado e, consequentemente, teve a sua pena diminuída. Quando a gente pensa nesses elementos, é natural, eu disse no Brasil de 8 a 12, é natural que essa pena seja menor, de 4 anos e 6 meses no caso dele. Óbvio. E aí quem nos acompanha tem razão. Quando a gente pensa nas circunstâncias, olhando superficialmente, nos parece que é uma pena pequena. Mas é também importante a gente lembrar que o sistema penitenciário espanhol é um sistema mais rigoroso que o nosso. Aqui, fosse ele condenado a 8 anos, ele ficaria 3, 4 anos preso, mas numa penitenciária que não é capaz de ressocializar ninguém, numa penitenciária que não vai dar nenhum instrumento para que ele entenda que aquela conduta foi errada. No sistema penitenciário espanhol, não. Ele é obrigado a estudar, ele é obrigado a fazer cursos onde ele vai entender o papel da mulher na sociedade, a liberdade que a mulher deve ter na liberdade e, a rigor desses 4 anos e meio, ele ficará preso pelo menos 2 anos e meio. Então, durante 2 anos e meio, ele vai, ou pelo menos é isso que se tenta, ele vai tentar, o sistema penitenciário vai tentar explicar para ele que ele cometeu algo equivocado. Aqui no Brasil isso não aconteceria. Ele, depois de condenado, não teria mais nenhum contato com nada e ponto final. Ele que cumpriu 13 meses já né, ele ficou preso enquanto estava sendo julgado, 13 meses vai também diminuir esse tempo de condenação. Isso não muda muito em relação ao que é o Brasil, né, doutor? Na verdade, é a mesma coisa. Sim. Esse período de pena de prisão provisória, ele vai ser descontado do tempo da condenação. Então, ele foi condenado a 4 anos e meio, esse 1 ano e 1 mês já vai ser descontado desse período. Do julgamento, né? O Daniel Alves alterou 5 vezes, né, as suas explicações sobre o que ocorreu naquela noite na boate lá em Barcelona. O quanto isso agrava para a pessoa mudar de versão 5 vezes. A primeira até a gente tenta entender a justificativa. Eu era casado, não queria que minha esposa soubesse que eu acabei de conhecer uma outra mulher. Mas, a partir dali, depois dessa, ele trocou de outras versões. Sim. Quanto isso que atrapalha, doutor? Essa troca de versões atrapalha muito. Primeiro porque é um caso notório, é um caso midiático e a mídia acompanha. E por mais que o julgamento se dê por um juiz togado, que é um juiz de carreira, alguém que estudou direito, tem muita experiência, é óbvio que essa pessoa acompanha a mídia e sofre pressão por parte da mídia. Então isso atrapalha num primeiro ponto. Num segundo ponto, quando você está defendendo alguém ou quando você está acusando alguém, o que você faz é construir um raciocínio, construir uma história. E você vai produzindo provas com base neste raciocínio e com base nessa história. Quando você muda 5 vezes a sua versão, isso mostra que
as suas versões anteriores não tinham base probatória, não tinham provas que sustentassem essa versão, ou isso prova que você não tem segurança no que você está dizendo. Então, obviamente, isso atrapalha e nós temos aí o resultado. Ele foi condenado e foi condenado sem que qualquer argumento sólido da defesa fosse acolhido. O único argumento da defesa que, de uma forma ou de outra, ajudou Daniel Alves foi a questão da ingestão de bebida alcoólica, mas isso já estava comprovado e o juiz levaria em consideração de qualquer jeito. Então isso foi muito ruim para ele. Há um outro ponto relacionado a isso. Você bem disse, Fred, ele não queria que a mulher soubesse. Eu não sei se é exatamente esse o ponto ou se há uma certa soberba. Sou um ídolo internacional, sou um ídolo do Barcelona, então vou ser ouvido numa delegacia aqui na Catalunha, aqui em Barcelona, e todos vão me tratar como uma estrela, vão me tratar como uma celebridade, e isso não vai dar nada. Não sei se lá no primeiro momento lá naquele início, naquele depoimento que ele foi, exato, de peito aberto, sem advogado. Sem advogado, foi sozinho no dia seguinte. Então isso denota também uma certa soberba. Tá. Esse valor que foi depositado, que de certa forma também ajudou a contribuir em relação à pena do Daniel Alves ser menor. E gerou muita polêmica aqui, porque teria sido aí emprestada pela família do Neymar, e aí vídeo Neymar aí ficou muito aí em cena, apoiou um agressor sexual, né? Alguns utilizando a palavra estuprador, que não é isso. Daniel Alves não foi condenado por estupro, sim por agressão sexual. Há diferença em relação à legislação aqui também nossa e também da Espanha. Como que o senhor viu toda essa polêmica em torno aí do que foi pago para diminuir a pena? Há uma tendência no direito penal no mundo. É algo que surgiu do direito penal norte-americano nos Estados Unidos. Isso tem influenciado outros países, como é o caso da Espanha, como é o caso do Brasil. Algo que nós chamamos de justiça penal transacional. Então há um crime, há um processo, mas há uma espécie de transação entre acusação e defesa. Aqui no Brasil a gente tem um embrião disso desde 1995, mas durante a Lava Jato, nos últimos anos nós acompanhamos um pouco mais o desenvolvimento disso, que é a reparação dos danos, quando possível, obviamente, à vítima ou aos seus parentes por parte do autor, e isso acaba mitigando de alguma forma os danos, os prejuízos, as decorrências do crime e, consequentemente, isso acaba mitigando de alguma forma os efeitos de uma eventual condenação. Então, no momento em que há o pagamento desses 150 mil euros, há a diminuição da pena com base nessa justiça transacional. A gente tem que encarar isso sob dois aspectos. Eu aposto que todo mundo que viu isso, olhando de fora, falou, é um absurdo, ele paga para não ser condenado, ele paga para não ser preso, isso gera até uma discussão de classe, se ele não tivesse condições, ele provavelmente teria uma pena maior, e as pessoas têm razão nisso. Mas a gente tem que olhar também sob uma perspectiva que a vítima adere a isso. A vítima dá uma palavra no sentido de quero ou não quero. E no momento em que há uma adesão, há uma vontade da vítima, ou nos seus parentes, ou dos seus parentes nesse sentido, é óbvio que há um acordo, e nada mais é do que um acordo, e se a vítima aderiu, a gente tem que entender que a vontade dela também foi feita. Nós estamos conversando com o doutor Acácio Miranda da Silva Filho, ele que é doutor em Direito Constitucional pelo EDP da Distrito Federal, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada da Espanha. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos ainda para um finalzinho ainda sobre perguntas do Daniel Alves, mas vamos falar do caso Robinho, que depois do Daniel Alves todo mundo voltou a falar do Robinho, e desse caso do técnico Cuca, que houve uma mudança, ele até sendo ressarcido lá na Justiça Suíça, a gente vai falar a respeito já aqui no A Bola Não Para. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda quinta-feira, uma entrevista inédita a partir das 8h30 da noite. Você acompanha aqui no Canal K. Um entrevistado falando da sua modalidade, do seu esporte, destacando os feitos, as conquistas, também as decepções, derrotas. Mais uma história bem legal para você acompanhar. Aqui no Canal K, espero você.
A Bola Não Para está de volta para você que acompanha através do canal KTV, Vivo TV 631 aqui em São Paulo, Vivo TV canais 76, 554, nossa TV canal 53, Oi TV canal 139, também no Instagram, acompanha lá, siga, arroba canal KTV, canal KTV Brasil, lá no YouTube. Você pode procurar, canal KTV Brasil, tem a programação inteira do canal K, lá no YouTube para você acompanhar, e claro, o programa A Bola Não Para. Tá inscrito também no YouTube, vai lá no meu canal, se inscreve no canal do Fred Júnior. Tô esperando você lá também. A Bola Não Para aqui no canal K, toda quinta, 8h30 da noite, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Hoje falando também do lado judicial, né? Envolvendo personagens do futebol. Doutora Cássio Miranda da Silva Filho, doutor em Direito Constitucional pelo IDP do Distrito Federal, mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha. Nosso convidado, o doutor Cássio, vai falar ainda do caso Daniel Alves. Né? Daniel Alves foi condenado, 4 anos e 6 meses, já vem cumprindo aí há mais de 13 meses essa pena na Espanha, agressão sexual. E a gente está falando um pouquinho sobre isso, já a gente vai falar do Robinho e também do técnico Cuca. Ainda sobre o Daniel Alves, doutor, e como o senhor viu do caso do Neymar, porque é comum acontecer, você pede para um familiar, você está em apuro, você pede uma ajuda para um familiar, pede uma ajuda para um amigo, e aconteceu isso no caso do Neymar, que falou que emprestou dinheiro e tal para ajudar o Daniel Alves. Houve um impacto muito grande, porque parece que você está avalizando o que a pessoa fez. Como que o direito observa essa situação? Sim. A gente tem que olhar, Fred, sob duas perspectivas, né? Primeiro, você bem disse, foram palavras do pai dele, né? O Neymar Júnior não se pronunciou, foi o Neymar pai quem falou, que ele estava ajudando um amigo. E isso nada impede que ele faça essa doação, que ele deposite esse valor. E a gente teve no Brasil essa discussão muito latente, muito grande, no meio da década passada, há uns 10 anos mais ou menos, depois das condenações do Mensalão, onde foram feitas vaquinhas para que os condenados pagassem as multas. Sim. E aí a gente discutiu isso no Brasil e chegou-se ao entendimento que uma vaquinha feita pelo condenado por si só não poderia. Mas se pessoas quisessem prestar essa ajuda voluntariamente, obviamente que isso seria possível, desde que este que está ajudando não seja partícipe do crime. Se a gente tem um crime de corrupção e a empresa que corrompeu vai lá e paga a multa, aí não teria sentido nenhum. E tem um segundo ponto, que aí faz parte da estratégia de defesa e de tudo que nós falamos. O Daniel Alves, e vários meios de comunicação fizeram análises disso, ele tem um patrimônio, teve em determinado momento, um patrimônio de quase 400 milhões de reais. Mas ele, por conta das indenizações e até como uma tese para que haja uma complacência da sociedade e do juiz, disse que estava quebrado, que não tinha outras fontes de renda que não essa do São Paulo. Então, ele criou uma narrativa nesse sentido, que não tinha condições de pagar a sua defesa, e aí entra o Neymar pai, que faz esse aporte financeiro dessa reparação à vítima. Mas é óbvio, para a imagem do Neymar Júnior, isso é péssimo, porque ele é envolvido num crime com o qual ele não tem a menor vinculação, por mais que ele tenha um vínculo de amizade muito grande com o Daniel Alves. Os dois conviveram durante muitos anos no próprio Barcelona, em Barcelona, no PSG e na seleção brasileira. Então, isso traz toda uma problemática para a carreira em termos de imagem, mas juridicamente não há nenhum prejuízo, nenhuma proibição. Isso não quer dizer que ele concorde com o crime também, né? Exatamente, isso não quer dizer que ele concorde com o crime, e foram até as palavras do pai do Neymar. Ele disse que ele não estava olhando para o que aconteceu, ele estava ajudando um amigo que sempre ajudou o seu filho. E aproveitando, só para, nesse caso, Daniel Alves, muita discussão aqui da pena branda, né? E vai ter a chance do Daniel Alves recorrer agora, né? Sim. A possibilidade até que a pena possa ser aumentada, doutor? Aumentada e diminuída. Serão interpostos recursos das duas partes. A acusação vai recorrer e a defesa vai recorrer. E a gente sabe que o recurso, como acontece no Brasil, será feito por um tribunal colegiado, por 3 equivalentes aos desembargadores aqui no Brasil. E essas pessoas estão menos suscetíveis a pressões, sejam pressões emocionais do acusado, sejam pressões da vítima. Então existem essas duas possibilidades. Mas eu falo
é uma conjectura, mas eu sou capaz de cravar. Se alterarem a pena de alguma forma, essa pena será aumentada. Mais, né? Porque ele já está no limite lá para baixo. Acho muito pouco provável que num crime desta gravidade ele tenha uma pena menor. Vamos então ao caso Robinho, condenado em última instância, esse não tem mais recurso, lá na Itália, 9 anos, só que ele está no Brasil, né? Sim. Está vivendo lá no Guarujá, o pessoal vê ele lá, às vezes treinando na Polícia Santista, na praia, o pessoal fica louco da vida, né? Aquelas, mais uma vez, repercussões de redes sociais. Sim. E querem a justiça de toda forma, a gente compreende até, né? Sim. Às vezes as pessoas têm necessidade de ver a justiça acontecer, né? Ainda mais em casos emblemáticos e Sim. midiáticos. E agora existe uma campanha, inclusive pública, de que ele possa ser um exemplo para mostrar que quem comete crimes Sim. lá fora e vem aqui para o Brasil achando que estou protegido, possa ser preso. Como que o senhor vê a possibilidade real do Robinho ser preso, doutor? Existem dois aspectos que a gente tem que levar em consideração, Fred. Primeiro, ele é um brasileiro nato. Nasceu no Brasil. E a nossa Constituição Federal diz que nenhum brasileiro nato será extraditado. Significa que a condenação do Robinho se deu na Itália, mas o Brasil e o judiciário brasileiro, independentemente da sua vontade, porque não dá para a gente entender qual é a vontade do judiciário brasileiro, porque é expressamente proibido, não poderá mandar o Robinho para a Itália. Então existe uma segunda possibilidade, que é o cumprimento da pena no Brasil. O judiciário italiano manda para o Ministério das Relações Exteriores da Itália todo o processo do Robinho. Ministério das Relações Exteriores da Itália manda para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O nosso Ministério das Relações Exteriores manda para o nosso judiciário e o nosso judiciário analisa se o processo italiano, se o crime pelo qual o Robinho foi condenado e a pena, portanto, se esses três elementos são equivalentes ao do Brasil. Se forem equivalentes, o Robinho pode cumprir a pena no Brasil. E hoje nós estamos nesta tramitação, nessa burocracia. O judiciário italiano já pediu ao Ministério das Relações Exteriores da Itália, que ainda não mandou para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então hoje nós estamos nessa fase. Cumprida toda essa burocracia e havendo equivalência, ele pode sim cumprir a pena aqui no Brasil, respeitadas as características penais brasileiras. Então, em termos de progressão de regime, em termos de quantidade de pena. Agora, se a legislação italiana for melhor que a legislação brasileira, aí a gente observa a legislação italiana. Nunca teve, né? Um caso de um brasileiro nato que comete um crime, por exemplo, na Itália, que cumpra aqui no Brasil. Seria a primeira vez, doutor? Nós já tivemos vários brasileiros que cumpriram penas impostas lá fora, aqui no Brasil. Óbvio que nenhum desses casos foi tão notório. Nós tivemos até o caso de uma brasileira nata que nasceu no Brasil, foi para os Estados Unidos, casou com um norte-americano, abriu mão da cidadania brasileira, matou esse marido e fugiu para o Brasil. Nesse caso, o Supremo disse o seguinte, olha, já que você abriu mão da cidadania brasileira, nós vamos extraditá-la porque você disse lá atrás que você gostaria de ser americana. Agora, caso notório que tenha sido tão explorado pela mídia, não. O do Robinho vai ser o primeiro. Mas, repito, existem vários outros brasileiros que cumpriram penas impostas lá fora, aqui no Brasil. Tá. E no caso do Robinho tem que ser também o contraditório, ver se ele teve ampla defesa. Exatamente. Tudo isso vai ser observado. Todos esses elementos que são aplicados aqui no Brasil devem ter sido observados lá fora. A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que foram condenadas em países que têm uma cultura muito diferente, uma cultura social, e isso reflete no direito. Então, especialmente países árabes, que o crime não existe no Brasil, aí o sujeito não pode cumprir a pena, ou que as garantias processuais lá são diferentes e aí a pessoa não pode cumprir a pena. Mas a Itália é aquilo que nós falamos lá atrás, que Portugal e Espanha copiam a Alemanha. Itália também segue esse mesmo parâmetro, então tem um direito muito parecido com o nosso. Talvez um detalhe ou outro seja diferente, mas no final das contas, a possibilidade de cumprimento existe. Ou seja, para o senhor acredita até pelo caso midiático, até para servir de exemplo, porque ele vira referência para outros. Ó, se você cometer alguma coisa lá fora, o que pode acontecer?
O senhor acredita que a tendência é que possa ele cumprir aqui a pena? Eu acho que a tendência é que ele vá cumprir a pena aqui no Brasil. Mas não os 9 anos? Não os 9 anos? Não, porque tem progressão de regime de cumprimento de pena. Por mais que seja um crime hediondo, ele vai progredir depois de um tempo. Então existem algumas possibilidades. E o caso do Robinho tem um outro fator que você precisa lembrar. No primeiro governo Lula e governo Dilma, nós tínhamos o Cesare Battisti, que foi extraditado no governo do Temer. Então há uma má vontade do judiciário italiano com o judiciário brasileiro, do judiciário brasileiro com o judiciário italiano. Então eu acho que esse caso do Robinho será um divisor de águas para nós apararmos essas arestas. Então, já que existem vontades de lado a lado, eu acho que vai acontecer. Vamos ao outro caso que também ficou muito chamativo o ano passado e que teve um desdobramento no final do ano, que é o caso do técnico Cuca, que tinha sido condenado por violência sexual. Muita gente chamou o Cuca de estuprador, mas também no caso com o Daniel Alves, ele não foi condenado por estupro. Existe uma lei na Suíça também para o estupro. Ele foi condenado por violência sexual. Foi condenado, à revelia, ele não estava em seu julgamento. Sim. Os anos se passaram, foi final da década de 80, os anos se passaram, nós mesmos da imprensa não falamos muito a respeito, tal. Chegou no momento do Corinthians, claro, com redes sociais, com posicionamento maior da mulher, com outras visões importantes em relação à violência física, à violência sexual. Tudo isso se mudou e houve uma cobrança muito forte para que o Cuca não seguisse aqui no Corinthians. Ele ficou um jogo e foi embora devido à pressão muito forte. Mas agora houve uma reviravolta. Ele ainda foi ressarcido pela justiça suíça. Sim. E hoje ele seria réu primário, é isso? Teria primaridade, né, doutor? Nós chamamos no direito uma situação parecida com a do Cuca como de tecnicamente primário. O que é o tecnicamente primário? Há um crime, mas não há uma condenação de fato, não há uma decisão em concreto dizendo que ele cometeu aquele crime. Por quê? Nós temos dois direitos, um direito processual e um direito penal material. A gente tem que considerar, fazendo um paralelo aqui, o direito processual um trilho e o direito material um vagão, uma locomotiva. Sem o trilho, aquela locomotiva não anda. E no caso do Cuca, nós tivemos um problema processual. Ele não foi citado, portanto, ele não foi formalmente cientificado que aquele processo existia e, consequentemente, ele não teve a possibilidade de se defender. E a gente tem que considerar o seguinte, não estou fazendo a defesa do Cuca aqui, mas a situação em termos de facilidade, de comunicação, de acesso a certas coisas em outros países, na década de 80 era muito diferente do que é agora. Então, para que viesse uma notificação da Suíça para cá, demoraria 6 meses, 1 ano, até mais. Nós tínhamos pessoas que cometiam crimes no Brasil, brasileiros, e davam o endereço lá fora, até aí essa citação prescrevia o crime. Então existia essa possibilidade. A partir daí, a partir disso, o Cuca foi processado sem que ele tivesse sido ouvido, sem que ele tivesse a possibilidade de se defender. E passados muitos anos, o Cuca acho que nunca se preocupou com isso, mas dadas as mudanças sociais que nós temos hoje, foi feita toda uma pressão. E ele, ciente dessa pressão, constituiu um advogado na Suíça. Esse advogado suíço fez um pedido, constatou-se que ele foi julgado à revelia e foi anulado aquele processo. A partir do momento em que há anulação daquele processo, ele é considerado tecnicamente primário. Os fatos deixaram de existir? Não, mas a justiça suíça não analisou aqueles fatos a fundo sem que nós tivéssemos o contraditório, sem que a acusação e defesa tivessem as mesmas oportunidades naquele processo. E ele foi até ressarcido pela justiça suíça. Exatamente, ele foi indenizado pela justiça suíça pelo fato de ter sido julgado à revelia. E infelizmente descobriu-se que a moça faleceu. Veio a óbito no início dos anos 2010, 2011. E aí o caso realmente... Exato. Acaba se perdendo totalmente, né? Porque a vítima não... Exato. No Brasil e na Suíça funciona assim. Esses crimes sexuais são crimes que independem da vontade da vítima.
Então, mesmo que a vítima queira que ele não seja processado, ele será processado. Lá funciona da mesma forma, mas aí nós não teríamos a possibilidade de ouvi-la para que ela fizesse um relato do que aconteceu, para que ela indicasse outras testemunhas. Então, diante disso, o judiciário suíço perdeu o interesse, quando eu digo interesse processual, que aquele processo continuasse. Doutora Kécio Miranda da Silva Filho, muito obrigado por estar aqui no Bola Não Para, falando de assuntos, claro, não são nada confortáveis, mas é importante para que as pessoas tenham, à luz da lei, tudo o que acontece em relação a esses julgamentos. E é importante que as pessoas conheçam, até para que elas evitem que casos idênticos apareçam, para que elas saibam e tenham crença na justiça. Nós citamos aqui 3 pessoas que são famosas no Brasil, são grandes atletas, grandes técnicos e, portanto, são referência no esporte que é paixão para todos nós e, mesmo assim, elas não estão imunes à legislação. E assim fizemos mais uma edição do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!